economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues. Quais os impactos das decisões de juros na vida cotidiana, Otílio, e também os reflexos dessas medidas, desses controladores das moedas na Europa, na América do Norte e também aqui no Brasil? Pois é, Ivan, nós estamos vivendo um momento histórico, né? Só para você ter uma ideia, o Banco Central do Japão, BOJA, eles não modificavam a taxa de juros há 17 anos. O Japão viveu, a gente lembra, né, ali na década de 70, o Japão ameaçou os Estados Unidos de se tornar o país, a economia hegemônica, né? E depois deu uma equilibrada porque a população envelheceu e lá não tem crescimento populacional e a população já tinha adquirido todos os bens materiais que podia, então a economia entrou numa fase de estagnação e o Japão passou a simplesmente manter aquele nível de atividade econômica interna e exportar produtos para o mundo todo. Mas eu estou dizendo isso só porque agora teve uma decisão do Banco Central japonês de alterar que a taxa era negativa. Quem aplicasse no Japão nesses últimos 17 anos e deixasse dinheiro em aplicações financeiras, se fizesse uma aplicação dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, teria menos um centavo a menos. Mesmo assim, os japoneses poupavam porque eles têm a cultura da poupança. Bom, e essa semana foi movimentadíssima, né? Teve a super quarta, porque nós tivemos o Copom brasileiro, que é o Comitê de Política Monetária, ele faz um cronograma de reuniões em sintonia com o Fed, que é o Banco Central norte-americano, e a gente sabe que a grande economia do mundo e quem mexe com a economia mundial é os Estados Unidos. Para onde os Estados Unidos vai, o mundo vai atrás, por enquanto, ninguém sabe no futuro. E então teve aí a quarta-feira, o Fed anunciou, né, ficou o mundo inteiro assistindo, era transmitido ao vivo, o depoimento do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano. Como era esperado, não teve nenhuma surpresa, o Fed, eles comunicaram a manutenção da taxa de juros norte-americana no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano em dólar, o que para os Estados Unidos é altíssima, né? Vamos lembrar que durante a pandemia a taxa de juros nos Estados Unidos ficou em praticamente zero. E o que ocorreu durante a pandemia do Covid é que, para estimular a economia, já que houve uma retração econômica, os bancos centrais, inclusive o Banco Central brasileiro, né, fez isso e foi o primeiro a fazer e fez muito bem. Tanto é que o Banco Central brasileiro foi escolhido agora, esta semana, o melhor Banco Central do mundo. Isso é um motivo de orgulho para nós, né? Bom, pena que o Roberto Campos Neto vai ficar só este ano e no ano que vem ele não vai estar mais lá. Mas então, os bancos centrais reduziram as taxas de juros para estimular a economia, só que aí gerou inflação. E aí, quando acabou a pandemia, agora tem um movimento de volta. Vamos lembrar que a Selic, em agosto de 2000, ali no ano inicial da pandemia, a nossa Selic era 2% ao ano. E em agosto de 2022, né, ela chegou a 13,75%, né? E agora, pela sexta reunião consecutiva do Copom, a taxa vem caindo, então, de meio ponto percentual. O mercado, a CNI, os empresários, eles queriam que o corte fosse maior. O Banco Central ele é muito cauteloso, né? Tem que ter muito cuidado, então eles são bastante conservadores. Então caiu para 10,75, alguma queda de meio ponto percentual. Quais são as repercussões disso na vida comum do cidadão? Bom, primeiro, há um rebalanceamento das carteiras de investimento, né? Quando os juros estão altos, o movimento é na direção de aplicações em renda fixa. As pessoas que têm dinheiro, elas aplicam em títulos do Tesouro Nacional, em CDB, em letras de câmbio, de crédito, imobiliário, LCI, LCA, né? Então, quando os juros estão altos, os mercados, os agentes buscam aplicar em títulos de renda fixa. Quando os juros caem, que é esse movimento que está acontecendo agora, ocorre um movimento contrário. Então,
o dinheiro começa a sair da renda fixa e aí as pessoas começam a aplicar em ações, em chamados ativos de risco, porque a renda fixa, como o próprio nome diz, o rendimento é fixo, é estabelecido em contrato. Quando você compra ações, quando você compra ouro, quando você compra criptomoedas, né? Quando você compra esse tipo de aplicações de risco, então você pode ganhar e pode perder, pode ganhar muito e pode perder muito. E muita gente não tem estômago, não tem espírito para aguentar as oscilações, embora no longo prazo todos mostrem. Então, respondendo sua pergunta, a primeira consequência é um rebalanceamento das carteiras de investimento. Vai ter alguns efeitos ainda também, por exemplo, no crédito ao consumidor. Olha, o Brasil, nós temos ainda a segunda maior taxa de juros do mundo. Nós estamos com uma inflação aí em torno de 4,5%. Então, nós temos aí uma taxa de juros real batendo o patamar de 7%. É a segunda maior taxa de juros real do mundo. Nós só perdemos para o México. Aí depois vem Turquia, Colômbia, Indonésia, né? Ou seja, mas nós somos campeões em juros. É claro que a gente pode dizer assim, ora, por que o Banco Central não baixa logo de vez esses juros que facilitaria? Porque quando os juros caem, quais são os efeitos na vida cotidiana? Primeiro, aumenta o consumo, né? As pessoas que compram a prazo se sentem mais incentivadas, estimuladas a comprar com juros mais baratos, né? Pagando prestações mais barato. E, por outro lado, também é um efeito, esse aí é o melhor dos efeitos, o efeito mais positivo, que é estimular os empresários a investirem. Quando a taxa de juros está muito alta, aumenta o risco dos investimentos e os empresários ficam mais prudentes, mais conservadores, mais temerosos de fazer investimento. Se os empresários não fazem novos investimentos, não contrata mais gente, não faz aquisições de maquinários, de equipamentos, né, de produção, o que acontece? Gera menos emprego é menos renda, menos consumo, e aí gera um efeito em cadeia negativo, um efeito cascata na economia. Então são esses os efeitos, é por isso que o mundo todo estava de olho nessa reunião da última quarta-feira, Erivan. Por que é importante que as pessoas estejam atentas, a sociedade, os agentes econômicos? Que às vezes a gente pensa assim, esses homens lá, poderosos, os banqueiros, definem lá, são senhores do destino da humanidade, né? E ficam tomando essas decisões lá em gabinete. O que eu tenho a ver com isso? Eu diria o seguinte, que é o que interessa aqui para nós, pobres mortais comuns. Eu acho que uma das grandes questões para nós brasileiros é que o brasileiro ele não tem noção de juros, né? O brasileiro precisa aprender o significado dos juros na vida real. Primeiro, eles pagam muitos juros, né? O brasileiro ele não olha quanto que ele paga de juros, ele olha se ele pode pagar a prestação. E aí a gente está vendo, por exemplo, o crédito direto ao consumidor, o chamado CDC, né? Agora, recentemente saiu uma norma regulamentando isso, que os bancos não podem cobrar mais de 100% de uma dívida. Que absurdo! É um negócio caótico, é maluco. Os estrangeiros não entendem isso. Como é que alguém... E o brasileiro faz muito disso. Se a gente conversar com as pessoas do nosso ciclo de relacionamento, né, todo mundo tem sempre uma prestaçãozinha. Nós não temos o hábito, como os japoneses, de poupar, de primeiro poupar para depois adquirir, de poupar para investir. Então nós não, a gente prefere primeiro comprar antes para pagar depois. E aí a gente paga uma taxa de juros exorbitante, que aí a gente pode pensar, é porque os banqueiros são malvados? Não, a responsabilidade maior, em primeiro lugar, é do próprio consumidor, que ele não procura se educar financeiramente para compreender esse significado de juros, né? Olha, como dizia o grande Albert Einstein, uma das forças mais poderosas do mundo é os juros compostos, né? Que muitos de nós estudamos lá na 6ª série do nosso antigo ginásio Marcos Parente, mas muita gente esqueceu, né? Que é o seguinte, juros compostos é uma progressão geométrica, né? Ele cria um efeito em cascata. Então, se as pessoas, respondendo aí a sua questão, se as pessoas ficassem mais atentas ao significado de juros, né? E ao percentual
e ao patamar da taxa de juros da economia e criar uma verdadeira aversão a juros. Eu tenho aversão a juros, eu não gosto de juros. Eu gosto de juros para ganhar é bom, mas para pagar é terrível. Então, eu diria que a primeira coisa seria isso, né? A gente exercitar uma sensibilização à questão de uma aversão, um medo de juros, né? Em primeiro lugar, aqueles que já estão endividados, o primeiro passo seria tentar fazer um plano, né, para reduzir as suas dívidas, né, e desenvolver um hábito, né, regularizar o pagamento das dívidas e depois poupar para adquirir alguma coisa, ao invés de antecipar o consumo. O correto seria, você teria muito mais uma melhor qualidade de vida se você poupasse para adquirir, porque com dinheiro você compra mais barato, você negocia e tudo mais. Então, o que aparentemente pode ter uma conotação de que eu não tenho nada a ver com isso, tem tudo a ver, os juros impactam na nossa vida, tem muita gente pagando juros aí, não tem nem noção, né, porque ele olha só o valor da prestação, não faz contas, né, não vê, por exemplo, que a gente pode conquistar a nossa independência financeira, né, se desde os 18 anos você poupasse uma parte do que você ganha, né, ali como recomenda desde os tempos salomônicos, né, lá o homem mais sábio da Babilônia, né, já dizia, poupa 10% do que você ganha. 10% do que você ganha é sagrado, não pode gastar. Tenta enquadrar seu estilo de vida, suas condições, porque a lei de Moore é o seguinte, quanto mais você ganha, suas despesas crescem na mesma proporção. Então, se não existir uma decisão deliberada, contundente, de você adaptar o seu estilo de vida a 90% do que você ganha, sempre que você ganhar mais um pouquinho, que aumentar o seu salário, vai aumentar também as despesas na mesma proporção. E o pior do Brasil é que os débitos, as dívidas aumentam na frente. E aí você entra num círculo vicioso que não sai nunca. É uma areia movediça que você não se liberta nunca. Então, Erivan, juros, temos que ter muito cuidado com juros. Juros pode ser, como dizia aí o popular, né? É uma faca de 2 legumes. Pode ser algo muito bom e trabalhar ao seu favor. E pode ser sua condenação se você pagar juros. Vamos desenvolver uma aversão a juros e vamos ficar atentos aos movimentos que acontecem aí na economia, né? Aos juros e tudo mais.